Bom, vamos lá. Dando sequência aos estudos bíblicos em Gênesis. Hoje é capítulo 32. Vamos continuar no mesmo sistema, né? Versículo por versículo. Vamos ver, tentar entender esse capítulo. Esse capítulo ele é muito importante. Na vida de Jacó, ele é o divisor de água. Aqui é o maior momento da vida do Jacó. Pode ler o capítulo aqui, 32, durante a semana. Eu li a semana. Ninguém? Nem o nosso irmão Claudemir aqui? Essa semana não tinha o que ir. Semana foi feita. Mas não deixa eu fazer, não. Toda semana o livro vai lembra passar. essa. Oi? Toda semana o livro vai passar. Ah. Ele fala dos gados dele também. Mas deixa eu fazer um resumo, só para a gente se situar, e depois a gente lê versículo por versículo, e no final a gente faz uma aplicação, conforme a gente faz em todos os estudos bíblicos. Bom, o último capítulo você se lembra, né? De Jacó, ele sai depois de 20 anos, ele sai meio fugido das terras do sogro. Lembrando que o sogro dele ele encontrou um cara pior, que mais trapaceiro, mais enrolando do que ele, que era o sogro dele. Aquilo ali não valia nada. E aí ele pega as coisas dele, os bens, filhos, mulheres. Ele tinha duas concubinas, são 4 mulheres. E aí o sogro fica sabendo, vai de encontro com os cunhados, com os filhos dele, e vai para tomar tudo, né, e sabe lá o que mais. Mas Deus intervém, aparece para ele no caminho, aí ele vê que o negócio não é do jeito que ele queria fazer, e aí acaba deixando Jacó embora. E agora Jacó está indo, voltando depois de 20 anos, só que tem um irmão dele lá que ele tem uma desavença com o irmão, e o irmão dele se tornou poderoso. Tem pelo menos 400 homens, lidera um exército, e aí ele envia mensageiros avisando, né, porque quando ele fugiu, o irmão dele tinha jurado de morte, porque ele trapaceou, roubou a bênção dele, né? E aí ele, com medo, já envia mensageiro falando dele, com toda a humildade, chamando ele de Senhor, que o seu servo está voltando. E aí os mensageiros voltam a falar, avisando para ele, está vindo ao seu encontro com 400 homens. Quer dizer, ninguém vai de encontro com outro, com um bando desse tamanho só para dar um abraço e bem-vindo, né? Fazer um carinho. Fazer um carinho. Aí ele, rapaz, o negócio está feitão. E aí ele, aquele crente sem compromisso, né, que na hora que o negócio aperta, ele fala, rapaz, agora tem que orar, né? E aí ele vai orar e aí ele continua, vai usar a estratégia dele. Ele fala, vou começar a mandar presente para ele tentar acalmar o coração dele. E aí divide, ele já é um camarada rico, quase, e aí divide os presentes. E dá mais de 500, aliás, dá quase 500 o número de animais, de gado, né, camelo, ovelha, boi. E divide para ir, à medida que vai encontrando coisa, vai entregando presente para ele, falar que é um presente do céu dele, do Jacó, para tentar acalmar o coração dele, quem sabe o coração dele amolece, né, com os presentes. E aí, antes de chegar, de ter um encontro, ele vai orar, e aí separa, fica sozinho à noite, até mesmo porque não ia conseguir dormir, né? Imagina você, na iminência de morrer no próximo dia, ninguém consegue dormir direito, né? E aí ele passa a noite acordado em oração e tem um encontro com Deus. E ali Deus se manifesta através de um homem, né? A gente vê a teofania, né, que é a manifestação de Jesus pré-encarnado. E aí tem a luta com ele durante a noite, e ali ele é transformado. E aí ele sai com todos a sua família, seus irmãos, para encontrar com o seu irmão. Então, basicamente, é isso, esse capítulo. Então, aqui a gente tem uma pessoa que começou mal, começou ruim, trapaceiro, cabra safado. Ele era filho de crente, neto de crente, conhecia o Deus dos seus pais, mas era cabra safado, caloteiro, sem vergonha, aquele enrolão 7-1. E ele era, com esse encontro aqui, depois dessa conversão, encontro com Deus, é só uma curiosidade, que depois a gente vai dar sequência, né, nos outros capítulos, aí você vai ver até depois de Gênesis, os profetas, é mudado o nome dele, porque nome na Bíblia fala de
de caráter, né, de personalidade. Então, tanto que o nome dele é alterado para Israel, príncipe, e mostra a mudança que teve no seu interior, né, a partir daquele encontro. E ele deixa de ser aquele trapaceiro. Mas é usado o nome Jacó. A gente vai ver, tantos profetas como outros, e o nome Jacó não é morto. Ele continua, às vezes você vai ver, os fala de Israel, se referindo a ele, fala em Jacó. Mas aí eu fui pesquisar, né, por que isso acontece. Uma explicação seria o seguinte, que Deus ele transforma a pessoa, mas não apaga o passado, né? O passado continua lá. E quando se usa Jacó, Israel, mesmo depois de ter alterado o nome dele, ele ter se transformado, ter tido um encontro com Deus, quando fala Israel, geralmente está se referindo ao nome jurídico dele, na pessoa jurídica, que está se referindo à nação, Israel, ele pai de povos. E quando se fala Jacó, a pessoa física, na maioria das vezes. Então, essa seria uma das explicações, né? Mostrando, quando fala Jacó, né, Deus mostrando, principalmente na profecia, mostrando a intimidade com ele e lembrando das suas origens, né? Israel é no contexto mais do pacto divino. Isaías 43, 1 fala isso, Jeremias capítulo 30, versículo 10. E a alteração de nome faz parte da narrativa bíblica também, né? Mostrando a diferença de tons. Bom, então, seria isso. É uma curiosidade, uma explicação para isso. Eu acho que é importante. Bom, Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, é isso? Sim ou não? O irmão dele, qual é o nome do irmão dele? Esaú, né? Que era irmão gêmeo, só que não era idêntico, porque são os gêmeos idênticos, aí tem uns que ele não parecia nada, nem fisicamente, porque o irmão dele era forte, nem na aparência física, nem na personalidade. O irmão dele era cabeludo, peludo, né? Pelo no braço, não parecia o Tony Ramos, não. Era cheio de pelo no corpo, e ele já era liso, não tinha. E o irmão dele era caçador, tudo, era um cara forte. Já ele era uma pessoa caseira, e gostava mais de ficar em casa e tal. E o irmão dele não, gostava de arma, de dar tiro, era caçador. E ele era tranquilo, mas era um cabra safado, né? Era um 7-1 daquele, né? O negócio dele a arma dele era na nave. Então, assim, eram de personalidades diferentes. E na família era uma família meio disfuncional também, porque a mãe gostava mais de Jacó, né? Que era mais caseiro, e o pai gostava mais do Esaú, que era caçador. E a gente percebe aqui também pela narrativa, e pelas narrativas de Gênesis, que a Rebeca era manipuladora também. Tanto que depois, quando o marido dela fica velho, meio cego não, quase cego por completo mesmo, e ela vai e arma lá toda a confusão. E na verdade foi ela também lá na lentilha, ela que também que manipulou. Então era um lar, isso aí, tanto pela preferência de filho, mas isso aí a gente não vai entrar para não fugir muito tempo. Acaba uma consequência grave disso, né? E aí Jacó ele tem que fugir, passa 20 anos longe, né? Pelo relato a gente nem sabe se nesse período ela morreu e ele não veio do sepultamento, mas Isaac ele morreu depois. E ele sai só com um cajado na mão, né? Um pedaço de pau, e volta rico, né? 20 anos depois. E o irmão dele se tornou poderoso, líder de um grande bando, rico também. E ele vai para Padã, onde ficava o irmão de Rebeca, que é esse Labão, que é outro cara enrolado pra caramba também, um 7-1 de mão cheia. E ele lá era enganado tem que trabalhar 7 anos, depois trabalha mais 7, 14, depois dos 6 anos que esse Labão muda o salário dele umas 10 vezes, mas Deus vai abençoando ele e ele vai enriquecendo também. Então, depois de 20 anos, cansado já daquilo, ele resolve voltar. Também Deus já fala com ele e ele resolve voltar. E aí, aqui a gente vai entrar no texto já. Ok? Bom, então é isso. Bíblia aberta aí? Também. Vamos lá, vamos iniciar. Versículo 1, capítulo 32 de Gênesis.
E também Jacó seguiu o seu caminho, encontraram os anjos de Deus. Então aqui, ele saiu, né, depois de ter reconciliado parcialmente com seu sogro, Labão, ele parte para Canaã, obedecendo a ordem divina também. E Deus já se manifesta, né? Os anjos aparecem e tal. E como quando ele voltou em Betel, lembro lá, ele teve uma visão, as escadas, os anjos subindo e descendo. Então, Deus confirmando que ia proteger a sua jornada, né? O caminho. E assim, às vezes não, na maioria das vezes a gente não vê anjo, né? Eu mesmo nunca vi anjo, né? Mas Deus envia pessoas, circunstâncias, sensação de paz, ou não, né? Para mostrar que a gente não está sozinho, que Ele está conosco, né? Então a gente deve aprender a perceber as manifestações e o cuidado de Deus, né? Versículo 2. Quando os viu, disse Jacó: é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó, ele reconhece, né, ali, né, no caminho ali do deserto, né, a presença de anjos, né, e renomeia aquele local. Isso foi em Minas, né? Manaim em Minas? Não é não. Tem uma tal de apostolação aí que está subindo o Manaim lá em Minas direto. Não é em Minas, não. Tem um Manaim aqui próximo também, né, no mas depois a gente pode falar sobre isso aí, da sacralização de lugares, né? As pessoas sacralizar lugar. Você vê que vai batizar no Rio Jordão, não sei o quê, e assim, a gente percebe que nesse sentido não existe um lugar mais sagrado do que o outro, né? Porque Adão e o casal lá pegou no Jardim do Éden, um lugar mais sagrado que aquele, né? Então você pode estar num lugar desse, e o contrário, né? Daniel lá na Babilônia não pegou. E a gente tem vários exemplos. Então, assim, mas esse povo aí, esse segmento religioso aí, eles têm muito desses negócios aí, né? Mas enfim, vamos dar sequência aqui. Versículo 3. Enviou Jacó mensageiro adiante de si a seu irmão Esaú, até a descer, território de Edom. Então ele já está indo, né? Para voltar para Canaã. E aí ele lembra do irmão dele, ele já envia mensageiro. Fala: não vou chegar lá de surpresa lá, porque o homem está bravo para caramba. Se eu chegar ali, não sei o que vai acontecer. Ele já busca uma reconciliação, para não chegar de surpresa, né? Então, a reconciliação é um dos passos da fé. Versículo 4. Elis ordenou, dizendo: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó, diz o seguinte: como peregrinei com Labão e lá fiquei até agora. Então ele envia mensageiros para chegar com humildade, falando meu senhor, chamando Esaú de meu senhor e chamando Jacó de seu servo, para mostrar a posição dele, né? E aplacar a ira do irmão também, porque ele sabe que o irmão está com sangue nos olhos para pegar ele. E você imagina, no deserto também não tinha polícia, não tinha PM, ninguém vai interferir. Se encontrar no deserto com 400 homens, não tem um 90 para discar para chamar a polícia do deserto, a polícia civil, a polícia rodoviária, não tinha nada. Nem sinaleiro, né? Ali não tinha nada. Então, assim, quem é que não vai ficar com medo? Mas ele já está usando as suas estratégias humanas, né? Ele usou sempre para enganar os outros. Só que isso aí não vai dar certo, não. Versículo 5. Para falar para Esaú: eu tenho boi, jumento, rebanho, servos e servas. Mandei dar essa notícia a meu senhor para lograr mercê a sua presença. Então ele já está falando que assim, eu estou voltando, mas eu não estou querendo buscar a herança do nosso pai. Eu tenho dinheiro aqui. Ele fala do que ele tem, né? Estou com 4 BMW, 5, e aí não precisa da herança. Então eu quero voltar a uma boa relação com você. Então ele já mostra que ele tem alguma coisa já também. Voltaram os mensageiros, o mensageiro volta, né? Voltaram dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem ao teu caminho para se encontrar contigo com 400 homens com ele. E aí, ele lascou, né? Ele falou, mas nem falou mais nada, você só falou, ele só falou: opa, pega os cavalos aí, as espadas, irmão. Mandou elogiar o homem, eu não gostou do elogio, não.
Aí o negócio ficou feio. Então gerou uma apreensão em Jacó, né? Ele já estava com medo. Depois disso aí, um joelho bateu no outro, né? Ah, rapaz, mas é assim, né? Versículo 7. Então Jacó muito se estranhou e angustiou. Não era para menos, né? Repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Então Jacó ficou com medo dessa notícia que recebeu, e aí dividiu o grupo. Falou, vamos dividir em 3 grupos, né? Um vai na frente com os rebanhos, o outro no meio, espera um pouco, vai, toma uma distância boa, depois o do meio, e eu venho atrás. Porque se atacar o primeiro lá, quem sabe os de trás consegue fugir, né? E aí, quer dizer, mesmo com a promessa de Deus, ele estava com medo, não é para menos, né? Quem não ia ficar? Versículo 8. Pois diz, se vier Esaú e um bando ferir, o outro bando escapa. Então essa é a estratégia dele, né? Ele estava planejando a segurança, né? Versículo 9. E orou Jacó, aí tem a oração dele, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor é que me dissesse, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Então ele já vai orar, né? Por Deus, como ele era filho de crente, neto de crente, ele vai orar por Deus do pai dele, né? Falando, foi o Senhor que falou para voltar. Então assim, ele conhecia os deuses, era Deus dos pais dele, não dele, né? Ele já teve algumas experiências, né? Viu anjos, subindo assim, cara, não tem crente lá, né? Filho de crente, foi criado na igreja, aí escola dominical, aí tem aqueles cultos lá que ele chora, sente um friozinho na espinha, fala, rapaz, acho que Deus falou comigo. Mas não teve um encontro com Deus ainda. Não foi transformado. Versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Então ele reconhece que Deus abençoou ele nesse período, né? Ele chegou lá só com a roupa do corpo e um cajado, que é um pedaço de pau. Porque um cajado é para se defender, né? Você vai atravessar o deserto, vai ser atacado por algum animal e também nada. O lugar às vezes é muito, a subida ruim, né? Íngreme, e aí você se apoia e tal. E a única coisa que ele tinha era isso. Chegou lá e Deus abençoou ele. Versículo 11. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então ele está preocupado, né? Ele está com medo. Ele está pedindo livramento para Deus, né? Versículo 12. Ele dissesse, certamente eu te farei bem. Aí ele já cobra Deus, né? E farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então nessa oração ele mostra para Deus, Deus já fez promessa para ele, e ele vai lembrando disso aí, né? Então é importante isso aí, a gente conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus, e a nossa experiência com Deus, né? É igual a irmã Rosalina nesse caderno dela é importante isso aí, a gente anotando, porque às vezes a gente esquece, né? Quando você pega assim, você vai ver uma coisa lá, você fala, o que Deus fez pra gente, a gente vai acabar esquecendo. Versículo 13. E ali, naquela mesma noite, passou ali, e tomou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Então, depois de orar, ele vai agir, né? Ele vai preparar os presentes para o irmão dele, para tentar acalmar a ira do irmão, né? Uns presentes, ele vai ver que é muita coisa, né? Aquela sopa lá de lentilha, ela vai sair cara agora, né? Agora chega o preço, né? Dava para fazer umas 5 churrascarias com esse, para atender a uma multidão. Versículo 14. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Então esse é o primeiro presente, né? Ele já prepara isso aí. E versículo 15. 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 jumentos. Então, assim, isso aí é para compensar a trapaça dele, né? Então, o preço agora que você vê, dá 460 demais. E então tá saindo caro esse aí. Mais valioso foi o último lote, né? Sim. O último lote foi mais valioso. Com certeza. Versículo 16. E entregou à mão de seus servos cada rebanho à parte, e disse: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Falou, deixa um espaço, porque quando chegar lá você vai dar o primeiro, e aí já vai ver o que
o que ele tem no coração, né? Se vai aceitar o presente ou não. E aí preparou vários presentes para gradualmente suavizando o coração do seu irmão. Versículo 17. E ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és tu, para onde vais e de quem são esses diante de ti? Aí falou: ó, quando você passar por eles, eles vão te perguntar. Aí ele já instruiu o seu servo para falar de forma clara, humilde, e deixar o presente para ele. Versículo 18. Olha o que você vai falar para o meu irmão. Então dirás: é teu servo Jacó, é presente enviado a meu senhor Esaú, e eis que ele também vem atrás de nós. Então, mostrar que é uma relação de servo e senhor. O teu servo Jacó está dando para o senhor esse presente. Mostrar a sua submissão, né? Agora ele está todo humildezinho, né? Versículo 19. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme essas palavras falarei a Esaú quando o encontrares. Então Jacó instrui os seus servos, né, para transmitir a mensagem, mostrar que a humildade, né, que Esaú é o Senhor e Jacó é o servo. Versículo 20. Direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois o verei, talvez me aceite a face. Então, a intenção é, com esse presente, aplacar a ira do seu irmão, né? E preparando o terreno. Então, a gente percebe que a reconciliação, às vezes, exige um esforço grande, né? Versículo 21. Assim passou o presente diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no arraial. Então, ele mandou o lote na frente, dividiu o bando, e enviou o presente na frente. Permaneceu no acampamento naquela tensão, né, na expectativa. Se vai dar certo, se não vai. E aí, naquela noite, ele não conseguiu dormir. E, na expectativa de ser assassinado, quem é que dorme? E aí ele foi orando. Versículo 22. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ele já estava... O Jaboque é um rio que tem 105 quilômetros, um rio grande, de extensão grande, é longo. Ele nasce lá nas montanhas de Gileade e deságua no Rio Jordão. O val é a parte mais rasa do rio, onde dá para você passar, dependendo do mês do ano, a pessoa passa a pé. Tem um local que ele é mais fundo, e val é a parte rasa do rio. Então ele parou ali, e aí já tinha dividido as pessoas, né, em grupos, né, na frente, e só estava com a sua família. Aí ele passou a família dele também e ficou ali. Aí falou: vou ficar aqui porque agora só eu e Deus, né? Versículo 23. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Então ele passou a sua família em segurança para o outro lado do rio e ali ia encontrar com Deus sozinho. Então, às vezes a gente precisa ficar sozinho com Deus, né? A gente vai ver isso mais adiante. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então ele sozinho, à noite, né, em oração, aparece um homem, aí depois a gente vai ver que é a manifestação divina, e ali ele passa a noite ali lutando com o anjo, né? Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, durante aquela luta, ele é ferido, e a gente vai entender por que ele foi ferido, né, naquela luta. Versículo 26. Disse o homem: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Então Jacó ele persistiu na luta, mostrando determinação, estava lutando por sua vida, porque estava na iminência de ser assassinado, e aí ele queria que Deus o abençoasse. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu a Jacó. Então o anjo lhe perguntou, né, como é seu nome? Aí ele falou: Jacó é meu nome, que significa suplantador, né? Estava confrontando a sua identidade, né? Porque nome,
como eu já disse, né, na Bíblia o nome se refere muitas vezes ao caráter, à personalidade. E aí tu perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu. Versículo 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus, e com os homens ele prevalecesse. E aí Deus muda o nome dele, mostrando, ele simboliza a nova identidade. Ele já não era mais um enganador, mas agora se tornava príncipe de Deus. Versículo 29. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço, e o teu nome? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E uma pessoa ali. Então, como ele perguntou o nome para Jacó talvez, como é seu nome? E ele fala, meu nome não me interessa, não importa. Mas ele vai descobrir que não era uma pessoa, né? Era o próprio Deus ali. Versículo 30. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então ele reconhece que ele era o próprio Deus, né? Que foi de encontro a ele. E o lugar ali, aquele val, ele renomeia, chama aquele lugar de Peniel. Muda o nome do lugar, renomeia o lugar. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessou Peniel e manquejava da coxa. Então foi deslocado a coxa, né? Ali deve ser uma dor terrível. E ele, a partir dali, ele vai sair mancando, dando mancada a vida toda, né? Mas não é mais as mancadas que ele dava, né? Mas mancando. E isso aí também, a gente vai ver que lá na frente, quando ele encontra com o irmão dele também, foi um dos motivos de não ser assassinado, né? Porque o irmão dele viu ele muito fragilizado, não oferecia qualquer ameaça para ele. E aí abraçou, chorou, enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Também, isso aí também tinha um propósito, né? Versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo do quadril na articulação da coxa até o dia de hoje, porque o homem tocar a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Então aquilo ali acabou gerando uma prática cultural dos israelitas, lembrando a luta de Jacó e a transformação em Israel. Como ali foi um memorial, tanto local como a sua articulação, né, a coxa. Ok? Amém. Deu para dar uma... Entendeu mais ou menos o que aconteceu aqui no capítulo? Puxa ligeiro. Oi? Puxa ligeiro, mandar presente. Ou É. se ele mandasse presente, chegasse lá e o irmão dele não aceitasse, mandava descer além dele. Não, mas ele não, daqui a pouco ele vai encontrar o irmão dele. Não encontrou. É cenas do próximo capítulo. Ele vai encontrar. Mas o que a gente aprende aqui? Nesse capítulo? Bom, o que a gente tira de lições, extrai aqui nesse capítulo para a nossa vida? Eu vou aproveitar e dar uma aula extra, uma aula de bônus de hermenêutica. Nesse capítulo, vamos tentar criar um esboço aqui textual. O que a gente aprende aqui? Quando você lê um versículo desse, um capítulo desse aqui, primeira coisa, a gente precisa entender o que fala aqui, né, no capítulo. A leitura simples aqui. É um encontro de Jacó com Deus, certo? Aqui é o divisor de água, quando Jacó encontra com Deus. Então, a primeira coisa, quando você faz uma leitura de todo o capítulo, é isso. A palavra-chave, a lição principal, né, nesse capítulo é o encontro de Jacó com Deus. Então, vamos transformar vamos extrair algumas lições aqui, transformando esse capítulo fazer um esboço aqui em cima desse capítulo, um esboço textual, né? Textual é quando você pega o texto e traz a lição daquele texto. E aqui a gente vai fazer algumas perguntas aqui para esse texto, para esse capítulo, né? Já que a mensagem principal aqui é o encontro de Jacó com Deus, então a gente vai perguntar para o texto e trazer a lição. E aí o próprio texto tem que responder para a gente. Vamos fazer 4 perguntas aqui para o texto. Primeiro, quando precisamos de ter um encontro com Deus? Porque aqui é um encontro de Jacó com Deus, né? É a primeira pergunta. E aí a gente vai trazer a resposta do texto. Quando a resposta vem de dentro para fora, é chamado de exegese, de dentro para fora. Se for de fora para dentro, é exegese, o que não é correto. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o texto é isso. Quando precisamos de ter um encontro com Deus, a segunda pergunta que a gente pode fazer para o texto. O que acontece quando temos um encontro com Deus, baseado aqui na vida de Jacó, desse encontro? A terceira pergunta, qual deve ser a nossa postura nesse encontro, baseado aqui na experiência de Jacó? Qual foi a postura dele?
E a quarta pergunta, quais são os resultados de um encontro com Deus? Qual foi o desenrolar dessa história aqui? Então, se a gente estivesse dando uma aula de hermenêutica, né, para fazer um esboço, né, tirar uma lição do texto, tem várias perguntas, né, que são perguntas universais que a gente faz para o texto, para entender o que ele está falando. Então, a primeira pergunta, quando precisamos ter encontro com Deus? Vou dar 3 respostas para cada uma dessas 4 perguntas, vou dar 3 respostas baseadas no texto aqui, para a gente extrair lições para a gente, se o tempo me permitir, é claro, eu só tenho mais 20 minutos. Quando precisamos de ter um encontro com Deus? A primeira resposta que o texto nos dá. Quando conhecemos Deus apenas de ouvir falar, como Deus e nossos pais, mas ainda não tivemos uma experiência pessoal com Ele. A gente percebe isso aqui no texto, né? Que Jacó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, que é o Deus de Jacó, do seu pai Isaac, do seu pai, do seu avô Abraão. Então, quer dizer, ele era filho de crente, neto de crente, mas ainda não teve uma experiência. Então, a gente precisa ter uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Quando a gente só tem uma vida religiosa, a gente conhece, mas a gente não tem uma experiência pessoal com Deus. Ele já tinha visto lá em Betel, lá, a visão dos anjos subindo e descendo a escada, ele viu aí no Manaína, anjo, tudo, mas ele ainda não teve encontro com Deus. Então, é aquele camarada religioso, né, que ele vai na igreja, ele foi criado na igreja, às vezes ela até chora no culto, tudo, sente uns friozinhos na barriga, mas ainda não teve um encontro com Deus. Então, estamos respondendo essa pergunta, né? Quando precisamos ter encontro com Deus e encontrando uma resposta aqui no texto. Então, ele precisava ter encontro com Deus por conta disso. A segunda resposta, quando chegamos ao limite das nossas forças. Aqui a gente percebe que Jacó, ele esgotou todas as suas forças, ele não tinha mais o que fazer. Ele estava correndo do seu irmão, na iminência de ser morto, ele ia fazer mais o quê? Então, pessoas que assim, né, que ele vai enrolando aqui, enrola o outro ali, dá um chapeuzinho aqui, outro ali, mas chega uma hora que ele vai ficar encurralado, porque ele fala, agora não vai ter como fugir mais não, aí vai ter, ou ter um encontro com Deus ou morre, né? Então, precisava de uma rendição, de se entregar de fato para Deus. Então, a gente está respondendo aqui qual que é a pergunta que a gente fez para o texto? Quando precisamos ter encontro com Deus? A primeira resposta é essa, né? Quando a gente não conhece Deus. A segunda, quando chegamos ao limite das nossas forças. E terceira, quando Deus quer que nós alinhemos aos seus propósitos. Versículo 9 e 12 fala isso aqui do capítulo. Então, Deus tinha um propósito para ele, na vida de Jacó. E ele precisava se alinhar a esse propósito. E aí Deus permitiu tudo aquilo ali, e a gente percebe que o próprio Deus preparou o encontro aqui, né? E foi Deus que foi de encontro ali ao local que ele estava. Como aconteceu com outros também, né? A gente vê que Saulo, quando estava no caminho de Damasco, foi Jesus que foi de encontro com ele, Isaías lá no templo. Então, Deus vai de encontro, né? Para a pessoa se alinhar aos seus propósitos. Aí ou se converte, ou então não tem mais jeito. A segunda pergunta que a gente pode fazer aqui no texto é: qual deve ser a nossa postura quando a gente tem um encontro com Deus? A nossa postura nesse encontro. Acabou a bateria? Está acabando. A minha também, já estou. O microfone é a minha. Qual deve ser a nossa postura nesse encontro com Deus? Primeiro, precisamos nos isolar para ouvir a voz de Deus. O versículo 24 aqui. Está dando para acompanhar direito? Tá? Então a gente está fazendo uma pergunta aqui no texto, aqui para extrair. Eu estou ensinando os irmãos a pescar. Né? É uma aula de como preparar um sermão, como entender o texto melhor. Né? Então a gente perguntou, primeiro, para o texto, né? Quando precisamos ter um encontro com Deus? Temos 3 respostas. Agora a segunda pergunta que a gente está fazendo aqui no capítulo é: qual deve ser a nossa postura? E a primeira resposta é: precisamos nos isolar para ouvir a voz de Deus. No versículo 24 fala que ele deixou a sua família passar e ficou lá sozinho. Então, assim, a gente precisa, porque o encontro com Deus ele é pessoal. Ele não é coletivo, na maioria das vezes. Quando se fala de transformação, ele é pessoal e intransferível, não é você e Deus. Né? A sua esposa não é com seu marido, não é com o pastor, é você e Deus sozinho. O encontro com Deus ele acontece sozinho. Né? E Jacó ali, por isso que ele passou a sua família e ficou lá sozinho, porque a experiência ela é pessoal, é você e Deus.
Segundo, qual que é a pergunta que estamos fazendo aqui no texto? Qual deve ser a nossa postura nesse encontro? Segundo, precisamos perseverar até sermos transformados. Versículo 26, que fala daquilo lutou a noite inteira, né? Então é necessário perseverar. Sempre, há pessoas que não perseveram em nada, né? Quem não persevera em nada, não consegue nada, né? Então, a perseverança ela é sempre necessária. E terceiro, uma confissão sincera. Quando o anjo perguntou, qual que é o seu nome? Ele falou, Jacó, sou Jacó. Quer dizer, a confissão, eu sou trapaceiro. Quando o pai dele, há 20 anos atrás, perguntou para ele, fez essa mesma pergunta 2 vezes para ele, quem que é você? O pai dele não estava enxergando, estava cego, eu sou Esaú. Essa voz está meio esquisita, está meio fina essa sua voz. Esaú fala mais grosso, a voz meio fina assim, não está parecendo não, chega mais perto aqui. Aí colocou a mão, tinha colocado uns pelos no corpo, porque ele era liso, o irmão dele peludo. Rapaz, até que parece que é Esaú, mas quem é você mesmo? Aí ele falou, não, Esaú. Agora o anjo está perguntando para ele, quem é você? Então é confissão. Confessar, fala, não, minhas fraquezas, confessar suas fragilidades e ter vontade de mudança, de mudar de vida. Então é confissão, porque às vezes a gente coloca máscaras, né, que é ser o que não é, mas assim, confessar. Esse encontro com Deus ser transparente, até mesmo porque Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo, as nossas motivações. Então, não tem como maquiar, usar máscaras, né? Ser sincero. Uma confissão sincera para ter uma mudança. Né? Cai as mentiras, cai o engano, cai tudo. E terceiro, o que acontece nesse encontro? Quando a gente tem um encontro com Deus? Primeiro, Deus nos confronta e quebra a nossa autossuficiência. Versículo 24, 25, né? Quando deslocou a perna dele. Ele perdeu a sua autossuficiência, ele saiu mancando a partir dali. E coxa também é uma metáfora, é símbolo que é usado também no Velho Testamento para falar de força, né? E ali ele perdeu a sua força, ficou fragilizado a partir dali. Então, nesse encontro com Deus, ele quebra a nossa autossuficiência. Para a gente mostrar que nós não somos nada, somos totalmente dependentes. A partir daquele momento, ele ia depender de uma muletinha, né? Então, assim, nesse encontro, a primeira coisa que Deus faz com a gente é isso, quebrar a nossa autossuficiência, né? Para mostrar a nossa fragilidade, a nossa dependência. Nós, de fato, não somos nada, né? Quem estava falando aí da pessoa que está no hospital, né? A gente está aqui, amanhã vai fazer uma consulta, o médico olha para o nosso rosto e fala, rapaz, felizmente já deu metástase aqui, espalhou tudo, só tem mais uns 20 dias aí. E aí? O que adiantou correr tanto atrás de dinheiro, de enganar os outros, e dar chapéu, e o carro vai ficar aí, a casa vai ficar aí, no caixão não cabe nada, tanta arrogância, tanta briga, para que tudo isso? Então aí Deus mostra assim, a nossa fragilidade, não somos nada, né? Segundo, Deus nos leva à rendição e à dependência. No versículo 26, quando ele viu que tinha que se render, não adiantava lutar mais. Se entregar, depender de Deus, ele quer isso. E a gente confia muito nos nossos talentos, igual o Jacó, nas articulações, né, do que ele era esperto, mas precisamos nos render e ver que a gente realmente depende de Deus. E terceiro, Deus nos abençoa e revela a sua presença, que aconteceu no versículo 29 e 30. Né? E que a bênção dele maior não era material, era espiritual, né? Ele se tornou Israel, pai de uma nação. A quarta pergunta que a gente faz aqui para o texto, para o capítulo, quais são os resultados de um encontro com Deus? O que acontece quando a gente tem um encontro com Deus? Primeiro, a nossa identidade é transformada. Então, todos que tiveram um encontro com Deus sempre foram transformados. Mudaram de identidade, mudaram de vida. Que a intimidade com Deus traz isso. Fala, meu pastor. Então, é isso que Deus faz, né, primeiramente. E segundo, nesse encontro com Deus, os resultados desse encontro com Deus são marcas permanentes. Versículo 31. Ele sai mancando, o resto da vida vai ficar mancando, a perna deslocada, principalmente porque naquela época a medicina era bem rudimentar. Então, foi uma marca permanente. Então, quando temos encontro com Deus, ele
deixa marcas visíveis, né, na nossa vida. A gente vê, rapaz, o plano dele teve um encontro com Deus mesmo. Mudou completamente. Ele foi marcado. E terceiro, tem uma nova visão, né? O versículo 30 mostra isso, né? A visão que ele teve e aquela luta toda. Então, muda a nossa visão, como a gente vê o mundo. Ele até renomeou o lugar naquele Val de Jabó, que começou a chamar Peniel. Então, assim, mostrando que quando temos encontro com Deus, alteramos a nossa visão. Até o lugar, né, o espaço, que era um lugar de medo, onde ele estava sentindo medo, pavor, na iminência de ser morto, ali se tornou um memorial, né, que é Peniel agora. O lugar de Deus, o lugar onde Deus encontra com Deus. Então, a nossa visão, quando temos encontro com Deus, como Jacó teve aqui, muda a nossa visão. Então, Deus, o que a gente aprende aqui para a gente concluir? Que Deus, ele nos transforma, como Jacó. Ele passou a se chamar Israel. A gente vai ver que a vida dele foi mudada, o caráter dele, ele deixou de ser um enganador, um trapaceiro. Mas a transformação, ela acontece de imediato, como aconteceu nessa luta, a mudança de nome. Mas a santificação, ela é progressiva. Ela se dá até o final da vida. Porque a gente vai ver que Jacó, ele foi mudado, transformado, teve encontro com Deus, mas ele ainda continuou mais para frente. A gente vai ver quando ele foi para abençoar os filhos de José, ele também teve uma preferência ali a um erro dele, que foi o mesmo erro que aconteceu com seu pai. Então, assim, a pessoa não se torna perfeita, né? E dentro de cada um de nós habita um Jacó, um cabra safado, e um Israel. Na nossa conversão, no nosso encontro que a gente teve com Deus, por isso que a santificação é progressiva, ela se dá. E a gente tem que sempre matar o Jacó da nossa vida, né? O cabra safado, o caloteiro, que compra no pai, que não tem... E viver o Jacó. Matar o Jacó e reviver o Israel. É o que aconteceu aqui. Que Jacó, ele recebeu uma nova identidade, né? Mas Israel, ele não se tornou perfeito, tinha que estar sempre trabalhando com essa situação. Então é isso aí. A gente tem que estar sempre matando o Jacó da nossa vida. Quando Jacó querer viver, o cabra safado, caloteiro, aquele que leva vantagem em tudo, você está sempre matando, porque a nossa conversão, nosso encontro com Deus é isso. A conversão, o encontro, a mudança, o novo nascimento, ele é instantâneo, mas a santificação é progressiva. Ok? Amém. Glória a Deus. Basicamente, é isso que a gente aprende aqui no capítulo 32 de Gênesis. Vamos aplaudir o Senhor? Quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Algum comentário?